Na última segunda-feira, o surfista político e coach profissional Pablo Marçal compareceu ao Roda Viva e para mim ficou claro que teve, apesar da ideia de confronto entre os jornalistas e o entrevistado, ficou claro que o Roda Viva e a TV Cultura passaram pano para o Pablo Marçal. O motivo? Durante a entrevista do Guilherme Boulos na semana passada, eles estavam acompanhados de uma agência de checagem que quando o Guilherme Boulos falava algo, a agência de checagem ia lá, por exemplo, e mostrava se aquilo que ele estava dizendo era verdade ou se não era verdade. Com a participação do Pablo Marçal ontem, não teve nada disso. Ao contrário, o coach profissional ficou livre, leve e solto para mentir como quisesse e da maneira que quisesse. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Mais uma vez, o Pablo Marçal tem publicidade gratuita na mídia brasileira. Eu até acho engraçado porque alguns jornais, como o Globo, questionam, por exemplo, a baixaria que tem acontecido nos debates. Palavras, inclusive, aqui de alguns portais e análises ligadas aqui ao noticiário brasileiro. No caso do Globo, eles publicaram análise: xingamentos e baixarias no debate da Gazeta mostram que para baixo não há limites, confira. E aí mostra ali, né, as palavras do Pablo Marçal, os desentendimentos dele com o Datena, o jogo baixo do Pablo Marçal, mas a mídia simplesmente descumpre a lei e convida o Pablo Marçal. Como assim, Carlito? Não existe determinação legal para que os candidatos de partidos políticos que não preencham a chamada, né, cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, que eles compareçam no debate. Mas eles chamam o Pablo Marçal porque sabe que o Pablo Marçal vai dar audiência, porque ele tá muito hypado entre os jovens, ele entende como é que funcionam as mídias digitais, ele sabe o que vai dar corte e o que não vai dar corte, tanto que ontem, durante a participação dele no Roda Viva, ele confessou que realmente o que ele tá fazendo é basicamente para produzir cortes. Tá aqui, ó. Marçal confirma que discutiu com jornalista, entre aspas, só para gerar cortes para a rede social. No Roda Viva, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo diz que entrevistadores terão que aguentar os cortes e volta a bater boca. Ele foi questionado ali, por exemplo, por uma das participantes do Roda Viva, se realmente tinha acontecido o que ela recebeu informação de que nos bastidores da CNN Brasil, ele teria pedido desculpas a algumas jornalistas por ele ter sido muito ríspido, por ele ter sido muito grosseiro, mas ele teria confessado que aquilo ali era só para os cortes. E muita gente faz de conta que não entende a estratégia do Pablo Marçal. Tá claro. Agora, o que mais me chamou a atenção e que mais me preocupou no Roda Viva da última segunda-feira é que no Roda Viva do Guilherme Boulos na semana passada, que eu também assisti, por exemplo, tinha uma agência de checagem durante o programa confirmando ou negando as coisas que o Guilherme Boulos estava falando. No caso do Pablo Marçal, ele teve a licença para mentir. Ele colocou em prática tudo aquilo que eu já trouxe, inclusive no vídeo de ontem, sobre as estratégias de comunicação do Pablo Marçal, as táticas de persuasão que ele utiliza, e ele utilizou tudo isso de forma a não ser confrontado. Passou informação falsa sobre o presidente Lula, passou informação falsa sobre o desvio de dinheiro público durante a gestão do Partido dos Trabalhadores também, sobre o escândalo da Operação Lava Jato, tudo isso ele mentiu e distorceu da maneira que ele quis. Teve até ali um momento de confronto outro entre ele especificamente e a mediadora, né, a âncora do programa, a Vera Magalhães. Também teve ali alguns conflitos entre ele e a Malu Gaspar, que muita gente inclusive elogiou a postura da Malu Gaspar e o Carlito Neto. Como conheço as estratégias do Pablo Marçal, acho que ela caiu
justamente na armadilha que ele montou para ela, que é justamente ele buscar o confronto para produzir o corte e jogar nas redes sociais dele. E muita gente faz de conta que não entende a estratégia do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, nesse momento, por exemplo, em algumas pesquisas, aparece já liderando a corrida eleitoral para São Paulo. E a culpa não é de um canal que tem 500 mil seguidores que está criticando o Pablo Marçal. A culpa é da falha da comunicação da esquerda. Eu até li aqui em alguns portais, entre eles o próprio Globo, né, que a equipe do Guilherme Boulos decidiu mudar a estratégia em relação ao Pablo Marçal. Eles decidiram não chamar mais o Pablo Marçal de ladrão de bancos. Eles decidiram agora chamar o Pablo Marçal de ladrão de idosos, porque ladrão de bancos talvez não comovesse tanta população como, por exemplo, ladrão de idosos. E aí olha como é que ficou a fala, tá aqui, ó. A mudança do discurso de Boulos para tentar frear Pablo Marçal. Candidato do PSOL foi aconselhado a não chamar mais o adversário de ladrão de bancos. Ele poderia continuar chamando Pablo Marçal de ladrão de bancos e de senhorinhas aposentadas. E aí segue aqui qual que seria a orientação, tá aqui, ó. Guilherme Boulos mudou o discurso para tentar frear o crescimento de Pablo Marçal na eleição de São Paulo. Nos primeiros debates e sabatinas da campanha, o candidato do PSOL chamou o coach de ladrão de banco. Era uma referência à condenação de Pablo Marçal por integrar uma quadrilha que invadia computadores para roubar dinheiro de contas bancárias. Aconselhado por aliados, Boulos começou a abordar no episódio, esse mesmo episódio, né, de uma outra forma. Passou a ressaltar que os principais alvos do golpe eram aposentados. Olha o que ele disse na Gazeta, né? Tem gente aqui que foi condenado por enganar idosos e agora quer enganar você. Não, tem um ladrão de bancos que está aqui, que roubava da conta de senhoras doentes, de senhores aposentados, de pessoas pobres desse país. É esta a retórica do enfrentamento. Não é falar, ele denunciou o homônimo, ele praticou crime de peculato, de associação criminosa. Não, tem de falar a língua do povo. Ele é ladrão, ele fez parte de uma quadrilha que roubava dinheiro do banco e que inclusive das contas de pessoas ali pobres, de pessoas aposentadas, de idosas. Não tem o golpe do Pix que você recebe a mensagem no celular ali dizendo que é pra você clicar no link, que é pra você ligar para atualizar dados. Era esse golpe que o Pablo Marçal dava. Era esse tipo de pessoa que era o Pablo Marçal. Foi condenado, foi preso e inclusive só saiu de lá depois que denunciou os comparsas. Porque existe uma diferença entre quem faz a denúncia e quem faz a delação. Ele na verdade não fez uma denúncia, né? Só corrigindo, ele fez uma delação e só delata alguém que está envolvido no crime. E aí o que é que acontece? Não batem de frente com o Pablo Marçal da maneira que é para bater. Ele é muito bom em retórica. Ele já leu vários livros sobre debate, sobre retórica, sobre oratória, sobre como falar em público, sobre persuasão, sobre a tal mudança do mindset. E ninguém consegue bater de frente com ele da maneira correta. Não, não vamos chamar ele mais de ladrão de banco, vamos chamar ele de ladrão de conta de senhorinhas. Vocês realmente, quem que teve essa ideia genial na campanha do Guilherme Boulos que falou assim, não vamos mais chamar o Guilherme Boulos não vai mais chamar o Pablo Marçal de ladrão de bancos. Aí todo mundo para, não, e vai chamar de quê? Vamos chamar ele de ladrão de senhorinhas. Aê, agora o povo vai deixar de votar no Pablo Marçal porque ele roubava senhorinhas. Não, vocês têm de apregoar no Pablo Marçal a pecha de que ele é quadrilheiro, ladrão de banco e que roubava pessoas pobres, entre elas idosos, entre elas, por exemplo, pessoas doentes, que eram enganadas pela quadrilha que o Pablo Marçal fazia parte, foi preso e condenado. Tem de falar mais da associação dele, por exemplo, com o Cariani, como fez o Roda Viva ontem. Tem de falar mais da associação dele e do presidente do partido dele, supostamente com o PCC. É isso que tem de acontecer. Mas não, a solução mágica é, não vamos chamar mais eles de ladrão de banco. É como se o povo apoiasse, né, o ladrão de banco. Falar, não, chamar ele de ladrão de banco não vai gerar muito incômodo ao povo não, que o povo não tá nem aí pro banco. Realmente, vocês acham que o povo no geral tá, vamos fazer aqui uma campanha pra poder defender ladrões de banco. Não, ainda mais as pessoas que se dizem honestas, elas não apoiam o roubo, independente de se o roubo é contra as senhorinhas ou contra instituições financeiras multibilionárias. Agora o que tem me deixado incomodado é como a mídia no geral tem passado pano pro Pablo Marçal. Que é isso mesmo, é passar pano. Ah, o Pablo Marçal baixa o nível nos debates. E por que vocês convidam ele? Ele não tem o direito de comparecer no debate. Vocês não convidam, por exemplo, a menina do Novo Mais. Vocês não convidam o pessoal do PSTU. Vocês não convidam o pessoal do UP em algumas cidades do Brasil. Por que vocês convidam o Pablo Marçal?
Just money, apenas por dinheiro, já que vocês gostam muito de palavras internacionais, né? Mindset, VPA e outras palavras aí que vocês usam, associações com siglas. Vocês da mídia tradicional é quem vão eleger o Pablo Marçal. Assim como ajudaram a eleger o Bolsonaro, dando mídia pra ele e normalizando o ridículo. Porque foi assim que o Bolsonaro foi eleito. Não foi porque o Carlito Neto denunciava o Bolsonaro, não foi porque o Clássico denunciava o Bolsonaro no canal dele. O Bolsonaro foi eleito porque a mídia, dizendo que estaria ridicularizando o Bolsonaro, começou a divulgar ele em vários veículos de massa. Vários veículos de massa. Na internet, na rádio e na TV. O Pablo Marçal tá fazendo a mesma coisa. A diferença é que o Pablo Marçal tem um discurso, entre aspas, mais manso, de certo modo, que o Bolsonaro. Agora, o que me incomodou muito na sabatina ontem, que não foi uma entrevista, né? Foi uma sabatina do Roda Viva, é que não tinha uma agência de checagem. E o Pablo Marçal toda hora ficava corrigindo informações que as jornalistas tinham pesquisado, e ele ficava como o cara que tinha a informação correta e as jornalistas com a informação errada. Por que não tinha uma agência de checagem ontem acompanhando a entrevista do Pablo Marçal, a sabatina do Pablo Marçal no Roda Viva? Alguém sabe me dizer? Outra coisa, se a Globo tá tão chocada com o nível de baixaria dos debates, a Globo vai fazer valer a lei e não convidar o Pablo Marçal pro debate? Ou vai continuar surfando na audiência que ele leva para esses veículos? Nosso campo precisa melhorar e muito a comunicação. E não é a comunicação individual de uma associação em um bairro, de um sindicato no outro, de um grupo em uma sociedade. É a comunicação no campo da esquerda. A esquerda está sendo engolida em todo o mundo. Por que a extrema-direita está em ascensão no globo? Não é só no Brasil. Eu tô pegando o exemplo do Guilherme Boulos em São Paulo, mas eu posso pegar o exemplo aqui de Aracaju, onde 3 candidatas bolsonaristas lideram a pesquisa. Aracaju, a cidade que elegeu a primeira vereadora trans da sua história, em 2020, com a maior votação da história da Câmara de Vereadores de Aracaju. Depois a elegeu para a deputada estadual como a deputada estadual mais votada na capital. Elegeu o presidente Lula nos 2 turnos, o estado de Sergipe inteiro votou no presidente Lula, Lula ganhou nos 75 municípios de Sergipe, e como é que uma capital progressista ligada à esquerda como Aracaju tem neste momento 3 mulheres ligadas ao bolsonarismo na frente das pesquisas eleitorais? A culpa não é da influência do tráfico de drogas, não é da influência do crime organizado, não é da influência da milícia, porque cada região tem uma dificuldade, tem uma diferença. Algumas pessoas até me questionaram ontem sobre isso. Eu respeito as divergências que as pessoas têm em relação à minha opinião sobre o meu vídeo de ontem, mas a gente não pode pegar o cenário micro ou macro e usar aquele cenário apenas como exemplo. Você tem que pegar vários cenários. Por isso que eu peguei no meu vídeo de ontem, de 35 minutos, cenários distintos para mostrar a diferença de Lula para as outras lideranças da esquerda. Aracaju não tem um problema, por exemplo, do crime organizado, PCC, ADA, Comando Vermelho, TCP, milícia, você não tem. Mas você tem uma cidade progressista que elegeu a primeira vereadora trans como mais votada da sua história, elegeu no estado a primeira vereadora trans e a capital dando a maior votação para a deputada estadual na história também para ela, dando vitória para o Lula no primeiro e no segundo turno, e você tem nesse momento 3 bolsonaristas liderando. A falha da comunicação vai matar a esquerda. Eu não vi, por exemplo, ninguém questionar esse ponto que eu tô questionando aqui do Pablo Marçal no Roda Viva. Por que que o Boulos teve uma agência de checagem acompanhando o debate dele e o mentiroso profissional do Pablo Marçal não? Quer dizer, o Pablo Marçal tem licença para mentir? Com apoio, inclusive, de grupos da grande mídia? Será que a mídia realmente está muito chocada com o Pablo Marçal? Ou será que a mídia entendeu que dá para ganhar muito dinheiro com um modelo de governo trágico como foi o Bolsonaro? Porque quanto maior o absurdo que é dito, mais audiência isso traz. Reflita um pouco sobre isso e pare de imaginar que a mídia está chocada com o Pablo Marçal. A mídia não está chocada coisíssima nenhuma, porque se tivesse, faria valer a lei. Não convidaria esse delinquente para participar dos debates, porque a lei não permite a obrigatoriedade do comparecimento dele nos debates, já que o partido dele não preenche as cláusulas de barreira e nem a cláusula de desempenho. Não cai em balela de jornalista que se mostra revoltado na internet, mas que na prática, desculpa o termo, tá cagando e andando pro debate público brasileiro. Comenta aqui o que é que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês está fixado aqui no comentário do vídeo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.